Sejam bem-vindos, estamos aqui para dar início a mais um programa Despertar. O programa Despertar é produzido pelo Centro Espírita Amor e Caridade, o SEAC, aqui de Bauru, que fica à Rua 7 de Setembro, 830, nós ficamos bem no centro da cidade. E o programa Despertar costuma trazer vários assuntos para a nossa reflexão, para que a gente possa analisar principalmente o nosso momento atual, que é um pouco do pano de fundo do nosso programa de hoje, que a gente tem o prazer de receber Sidney Fernandes. Seja bem-vindo a mais um programa Despertar, Sidney. Olá, muito obrigado pela oportunidade. Estamos aqui à sua disposição. Sidney, escolhemos um artigo seu que tem um título muito interessante. Como eu sempre digo, fico até meio clichê, né? Como todos os seus artigos, eu acredito que os títulos são bem interessantes. Sob a regência do Cristo, Sidney. E antes da gente entrar a fundo nisso, eu gostaria de destacar aqui esse início, que você cita Castro Alves no início do seu artigo, Sidney. É verdade. Castro Alves, o poeta romântico, defensor dos escravos, e ele tem uma poesia que mostra o clamor da época, né? Deus, ó Deus, onde estás que não respondes? Em que mundo tu te escondes embuçado nos céus? E vai por aí afora, mostrando a situação das pessoas na época, o desencanto, a preocupação com o momento em que eles estavam vivendo. Ô Sidney, você falando assim desse clamor, né, que o Castro Alves passa aqui buscando Deus. A humanidade passa, vira e mexe por várias situações. Os problemas acontecem, eles só mudam mais ou menos. Você acredita que hoje também estamos nessa situação dele, também buscando Deus em meio a um desespero pelo que passamos nesse momento? Sabe, Theo, independentemente da religião que a pessoa venha a professar, ou tendo ou não religião, a verdade é que nós passamos por uma situação bem difícil durante esses quase 2 anos de pandemia, e realmente muitas nações, muitos povos ficaram assim desarvorados, preocupados. Tivemos, infelizmente, um aumento do número de suicídios em alguns países, principalmente os países nórdicos. E aqui no Brasil mesmo, tivemos muitos casos de depressão, pessoas preocupadas, desempregadas, pessoas que tiveram seus entes queridos partindo de uma hora para outra. Então, infelizmente, nós passamos por essa situação que poderia fazer com que o desavisado chegasse à conclusão de que chegou o fim, que estamos no caos, que as coisas não têm mais jeito. Ô Sidney, você falando aí, eu estava me lembrando aqui, já passamos, a humanidade, né, já passou por várias situações, como eu disse anteriormente, aí me veio também, quando você falava guerra, Primeira Guerra Mundial, Segunda Guerra Mundial, os campos de concentração, nada que se compara, né, ao que a gente passa agora, que é a pandemia, que é complicada, mas também é uma coisa de se analisar que abrange toda a humanidade. Qual você acha que foi a maior revolução espiritual que já passou na humanidade? Porque a gente entende esses momentos como todo momento como esse, depois a pessoa meio que fica espiritualizada, pelo menos aqueles que ficam, né? Ela repensa um pouco e passa por um processo de reflexão depois disso. Qual você acha que foi esse ponto espiritual? Você tocou num ponto bem importante. A dor, a doença e a morte são, como diria Richard Simonetti, enfermeiras da alma, que mexem com a criatura, fazem com que ela volte os olhos para o espiritual. Mesmo que ela não tenha religião, ela tem que se apegar em alguma coisa, alguém que esteja regendo tudo isso, para que ela tenha condições de sobreviver, de suportar a situação. Ter forças para tocar a vida. E você está se referindo à maior revolução espiritual que tivemos em todos os tempos, com a vinda de Jesus.
E eu posso lhe dizer também que essa revolução começou 6.000 anos antes que o Cristo viesse, porque ele começou a mandar já mensageiros, profetas, criaturas preparadas para palmilhar. Tipo um estudo de campo, né? Exatamente. Preparar o caminho para a vinda dele 6.000 anos mais tarde. E mesmo depois da vinda dele, ele continuou e continua mandando mensageiros como um verdadeiro regente da terra. Porque nós não podemos esquecer de que o Cristo é o governador moral do planeta Terra. E ele já conhece a Terra desde a sua formação. O Cristo já nos amava antes mesmo de a Terra existir. Isto é, ele estava preparando o caminho para a vinda nossa e não nos deixou desamparados. Ele já começou a mandar profetas, mensageiros, criaturas preparadas para palmilhar o caminho dele, a mensagem que ele viria trazer. E isso está acontecendo até hoje. É verdade. Daqui a pouco a gente vai para um bloco de intervalo, apoio cultural, mas antes eu só quero fazer uma pergunta para o senhor para reforçar isso que ele acabou de dizer. Então é como se ele fosse um maestro e estivesse escolhendo os seus músicos para depois, com a sua chegada, estivesse já mais ou menos preparado o terreno? Na verdade, essa regência do Cristo começou já no momento em que a Terra desprendeu-se do Sol. Todos nós sabemos... Bem no início. Quando ela se desprendeu do Sol, começou a resfriar, o Cristo já havia sido designado por Deus para cuidar da Terra. E ele cuidou desde aquele momento e continua cuidando até hoje. E continua cuidando. E tanto é, né, Sidney, que nem a gente sempre conversa em momentos como o Natal, onde o nome dele é maior ventilado, a gente sente um ambiente diferente no próprio planeta, né? Sem dúvida. O Natal é o momento em que a gente se relembra dele, deixando de lado as questões comerciais, as festividades, as bebidas. A mensagem do Cristo é relembrada. Assim como você disse que as pessoas com muita dor, com muitos problemas, começam a pensar em religião, no Natal isso acontece mais espontaneamente. É verdade. As pessoas se lembram do Cristo, cantam músicas em louvor a Ele e faz com que o interior de cada pessoa seja um pouco melhor. Nós vamos fazer uma pequena pausa agora no nosso programa Despertar de hoje, recebendo o Sidney Fernandes, um apoio cultural rapidinho, e a gente volta na sequência falando do artigo de Sidney Fernandes sob a regência do Cristo. Não saia daí, a gente volta já já. Estamos de volta para a sequência do nosso programa Despertar de hoje, recebendo o Sidney Fernandes, falando desse ser maravilhoso que é Jesus e seu artigo Sob a Regência do Cristo. Sidney, nós falamos aqui sobre regência, eu citei maestro, você falou sobre preparação. Quer dizer então que Jesus mandou missionários para a unificação dos homens? 6.000 anos antes da vinda dele, ele já começou a mandar profetas. Pessoas que criaram religiões, líderes religiosos para o mundo inteiro. Alguém pode dizer assim, mas uma grande parte da humanidade, uma grande parte do planeta Terra nem conhece Jesus, mas não precisa conhecer. Se você for pegar a moral do Evangelho de Jesus, ela está contida no Alcorão, nos livros sagrados,
em todas as religiões, ele está presente. Aqui no Brasil, na religião católica, messiânica, que é do Oriente, mas uma vez entrei numa igreja messiânica, fui cumprimentar o meu pai que estava participando de um culto, eu fui obrigado praticamente a ouvir a pregação de um pastor da igreja messiânica. Olha, Theo, eu caminhando por ali, sendo obrigado a ouvir o pastor, eu falei, acho que esse pastor é espírita, porque ele está falando o que eu acabei de falar numa aula que havia dado lá na creche Berçário Nova Esperança. Então, na verdade, no atacado, Theo, todas as religiões são iguais. São iguais. E os princípios do Cristo estão presentes em toda parte. E ele mandou para a terra, muito antes dele vir, esses enviados. E como eu falei no começo do programa, continua mandando. A gente pensa, Theo, que quando fala em enviados do Cristo, criaturas que ele escolhe a dedo para auxiliar a humanidade, que nós estamos falando só do aspecto religioso. Não, do aspecto moral, científico, situações em que a humanidade é favorecida, como por exemplo... A própria medicina agora, na pandemia, Exatamente, né? Exatamente. A medicina é a mão de Deus favorecendo o homem. A medicina é a generosidade de Deus para cuidar dos homens. Nós acompanhamos recentemente os prêmios Nobel que foram espalhados por vários líderes do mundo inteiro. São criaturas preparadas antecipadamente lá no plano espiritual para guiar os homens. Nós temos aí um exemplo na Igreja Católica atualmente, temos vários sacerdotes que se destacam, pessoas boas, honestas, que têm assim uma repercussão muito grande, eles catalisam as atenções, são enviados do Cristo. No meio evangélico, nós temos pastores maravilhosos que trazem a mensagem do Cristo, no meio espírita e em todos os lugares. Se você tiver olhos para ver, você vai encontrar a mão do Cristo traçando os caminhos para a humanidade. Por isso, Theo, que nós não podemos nos apegar demais naquela poesia lá do Castro Alves, Deus, ó Deus, onde estás que não me respondes? Não, Deus colocou o Cristo para reger o planeta Terra e Ele está cuidando muito bem. Ah, mas essa situação que estamos vivendo é uma situação transitória, por uns tempos. A Terra está passando aí por um trauma, por uma limpeza, mas tudo está sob controle. E Sidney, você citou, né, no início o Castro Alves, você acabou de lembrar ele agora, e a gente falando sobre esses missionários, você cita no seu artigo também Gesiel Estevão. Quem foi Gesiel Estevão, Sidney? Bom, na verdade ele é conhecido, ele foi canonizado como Estevão. É que o primeiro nome dele era Gesiel, e ele passou por uma situação difícil em que perdeu o pai, foi afastado da irmã Abigail. Ele era um hebreu, foi mandado para as Galés como escravo. Lá ele cuidou de um romano, um nobre romano, e que se encantou com Gesiel. Ele ainda não era Estevão. E ele cuidou, salvou a vida desse cidadão romano. E esse homem acabou libertando Gesiel, deixou no porto de Jope. Lá ele se dirigiu para Jerusalém e conheceu os homens do caminho, que eram os homens, os discípulos de Jesus, que levaram adiante a mensagem de Jesus. Entendi. Pois bem, quando ele chegou e conheceu Simão Pedro, que pregava, ajudava muita gente e espalhava a palavra do Cristo, o Simão Pedro ficou encantado com a dedicação de Gesiel para as profecias que anunciavam a vinda do Cristo. E ele se espantou ao saber que o Cristo já havia vindo e já havia morrido.
E a partir dali, para que Gesiel não comprometesse aquele romano que o havia libertado, Simão Pedro batizou novamente, trocou de nome e passou a chamá-lo de Estevão. Estevão se tornou um dos maiores pregadores do Cristo, porque Simão Pedro deu as anotações a respeito do Cristo e ele começou a incomodar o Sinédrio. E ele começou a ser perseguido por quem? Por Paulo de Tarso, que nessa época ainda se chamava Saulo. E foi apedrejado a mando de Paulo de Tarso. Você falou do Paulo aí agora, e eu gostaria de fazer aqui, duas perguntas em uma, Sidney. Eu gostaria que você falasse mais um pouco do Paulo, o predestinado, e qual a relação dele sem o Estevão, o Paulo não existiria? É verdade. Por causa das ligações, havia um abismo assim entre Paulo e Jesus. Paulo tornou-se Paulo quando, na entrada da cidade de Damasco, quando ele estava indo para lá para prender, aprisionar, talvez até matar Ananias, que era um discípulo do Cristo, ele caiu da sua montaria e viu um brilho muito grande em pleno dia e ouviu aquelas célebres palavras: Saulo, Saulo, por que me persegues? Mas eu persigo o Senhor. Quem é o Senhor? Eu sou Jesus, a quem você persegue. A partir dali, houve a conversão de Saulo para o cristianismo. Ele passou muitas dificuldades. Ele assumiu o segundo nome dele, que era Paulo, foi para Damasco. Lá ele foi recepcionado, sabe por quem? Por Ananias, que ele estava indo para prender ou até matar. Quando Cristo apareceu para Ananias dizendo: eu vou te mandar uma pessoa aí para você curar o olho dele, que ele está cego. Mas espera aí, Jesus, o senhor está querendo que eu cure o Saulo, que persegue todos os cristãos? Está dizimando o povo. Estava vindo aqui para me matar? E aí Jesus diz as célebres palavras que ele era o vaso escolhido. O que significa isso? Que antecipadamente, lá no plano espiritual, Jesus já conhecia muito Saulo e sabia que ele poderia espalhar o evangelho além das fronteiras do Mediterrâneo. E respondendo à sua pergunta, ele tinha a consciência pesada de ter mandado matar Estevão, o primeiro mártir do cristianismo, e passou a ver o que o Estevão pregava e tomou conhecimento do Cristo. E aí, quando ele se encontra com Cristo, ele se converte, assume o nome de Paulo e, a partir daí, ele espalha o evangelho pelo Mediterrâneo e além do Mediterrâneo, para outros países. Então, sem Estevão, nós não teríamos Paulo, e sem Paulo, nós não conheceríamos Jesus e não conheceríamos o cristianismo. A doutrina de Jesus estaria fadada a ser mais uma religiãozinha ali dos judeus e ninguém ia conhecer. Graças a Estevão, Paulo se tornou, assim, transpôs aquele abismo que existia entre ele e o Cristo. Depois que ele se converteu, ele espalhou o cristianismo além daquelas fronteiras e hoje podemos dizer que, graças a Paulo, nós conhecemos o Cristo e somos cristãos. Ô Sidney, estamos nos aproximando do finalzinho desse bloco, mas eu acredito que ainda dá tempo de você falar algumas palavras sobre isso. Então quer dizer que Paulo, depois que ele passou por esse processo de ver Jesus, ele foi o grande divulgador da obra de Jesus. Você falou dos meios aí onde ele levou, mas talvez sem o trabalho dele, Jesus poderia ter sido conhecido, mas não com tanta... Nem seria conhecido. Né? As epístolas de Paulo espalharam-se pelo mundo. E ele, que não podia estar presente em todos os lugares, todas as igrejas, Paulo começou a escrever por orientação do próprio Cristo.
Uma ocasião ele estava dentro de um templo e eis que ele ouve a voz do Cristo dizendo: já que você não pode estar presente, passe a escrever para esses seguidores. E com as epístolas, são cartas, não são cartas pessoais. Tem o nome de epístola porque ela traz um conteúdo muito grande, é como se fosse um discurso através de uma carta. E ele passou a espalhar o cristianismo e o Cristo tornou-se conhecido. E repito, graças a ele é que hoje nós conhecemos o Cristo e conhecemos o cristianismo. Tá certo. A gente vai para o nosso último intervalo de hoje, mais um apoio cultural, é rápido, e a gente volta daqui a pouquinho trazendo um outro grande missionário dessa missão, dessa regência que está dentro dessa orquestra de Jesus, para trazer para vocês dentro do programa Despertar de hoje, falando com Sidney Fernandes sobre o artigo Sob a Regência do Cristo. Não saia daí, a gente volta já já e vocês vão gostar muito desse nosso último bloco. Estamos de volta para o nosso último bloco do programa Despertar de hoje, recebendo o Sidney Fernandes e um artigo muito interessante, vocês perceberam aí pelo conteúdo que a gente já passou, e agora a gente vai entrar num meio mais interessante ainda, sob a regência do Cristo, Sidney. Falamos dos missionários, né? Começamos falando de Castro Alves, que não deixa de ser um missionário pela mensagem que traz, provocando a nossa reflexão. É o que eu falei para você. Quando se fala em missionário, as pessoas pensam que nós estamos falando só de religião. Mas no campo da poesia, da informática... Da própria política, né? Da política, né? Sim. Para reger os trabalhos administrativos de um país, a espiritualidade prepara as pessoas que têm condição de administrar aquele país. Agora, se ela vai fazer um bom trabalho, se não vai, se vai se encantar ou não com o poder, aí já é outra questão. Sidney, e a gente vem agora para o lado mais da doutrina espírita. O professor Rivaio, depois, né, Kardec, ele também é um missionário? Foi mandado pelo Cristo? Nós acompanhamos os momentos que antecederam a vinda dele. Houve uma reunião muito grande, inclusive convocando os líderes da época, preparando a vinda do professor Rivaio. Para resumir, nós podemos dizer que com o nascimento dele, em 1804, e quando ele se tornou, primeiro ele se preparou na Suíça, e depois tornou-se um educador. E quando a gente pega os livros dele, antes de ele conhecer o Espiritismo, antes de ele conhecer as mensagens dos Espíritos, que depois ele reuniu, agrupou, codificou e criou o Espiritismo. Ele codificou a doutrina espírita. Isto é, transformou em códigos, em perguntas, em elementos. Pois bem, você vê a situação dele antes de conhecer, de trabalhar para que a doutrina espírita surgisse, você vê nos livros didáticos dele muitos textos que mostram que não foram os espíritos que plasmaram a sua mente, os seus princípios. Ele já estava preparado. Cristo viu nele uma criatura preparada já lá no plano espiritual para nascer na França em 1804
tornar-se professor e, a partir de 1855, ele agrupou todos os conhecimentos e aí vieram outros mensageiros do Cristo aqui para a Terra e que uniram-se a outros que já estavam aqui e codificaram o Espiritismo. Então, no meu entendimento, um dos mensageiros do Cristo foi o professor Rivaio, que depois assumiu o apelido, o pseudônimo de Allan Kardec. Ô Sidney, qual foi a importância das meninas de Kardec nessa missão dele de nos trazer esse contato com o mundo espiritual? Em primeiro lugar, quando Kardec foi lançar o primeiro livro, o Livro dos Espíritos, ele não citou o nome das médiuns. Por quê? Sabia que iria haver uma reação muito grande dos materialistas, da imprensa, de outras religiões na época. Então ele resolveu assumir toda a responsabilidade e que os raios desabassem sobre ele só. E ele, inclusive, tomou cuidado de assumir um pseudônimo. Um pouco mais tarde, quando as meninas... Não, antes, quando ele começou a receber as mensagens, as meninas, praticamente, elas não tinham participação. Por quê? Porque havia uma espécie de cesta com um lápis ou um giz embaixo e que escrevia sobre uma superfície. As meninas só colocavam as mãos sobre as cestas e a escrita era espontânea dos espíritos. Isto é, não havia nenhuma interferência. Entendi. E nem poderia haver, porque eram meninas mesmo, uma de 14, outra de 16, outra de 17 anos, não tinham a menor condição intelectual de trazer as mensagens extraordinárias que os enviados do Cristo estavam trazendo para os homens e estavam sendo depuradas e codificadas pelo professor Rivaio, agora já na condição de codificador, como Allan Kardec. Esse foi mais um programa Despertar. A gente fica um pouco triste porque os artigos do Sidney têm um conteúdo vasto, né? E nesse pouco tempo de programa a gente tenta abordar os pontos principais. Sidney, muito obrigado pela presença no programa de hoje. Muito obrigado a você, obrigado a todos. Estaremos de volta na próxima semana com mais um programa Despertar do Centro Espírita Amor e Caridade. Fiquem todos com Deus e até a próxima.